Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Batista com mais uma aula de Geografia e nesse vídeo nós iremos falar sobre o capitalismo comercial, que é um vídeo complementar ao anterior em que nós falamos sobre os aspectos gerais do capitalismo. Então, se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curta, compartilhe e acione o sininho de notificações para receber as novas informações de vídeos aqui do nosso canal. Então, nesse vídeo anterior, que nós falamos sobre os aspectos gerais do capitalismo, nós falamos sobre o que é o capitalismo, falamos sobre o objetivo central do capitalismo, falamos sobre as principais características do capitalismo e falamos sobre as fases do capitalismo. Então você já aprendeu que ao longo do tempo o capitalismo passou por 4 fases ou 4 períodos. Quais seriam eles? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, ok? Então vamos lá, capitalismo comercial foi o início do capitalismo, como o capitalismo surgiu, né? Então o capitalismo surgiu lá na Europa, né? E o capitalismo comercial vigorou entre os séculos XV, XVI e XVII. Então, o acúmulo de capitais durante o capitalismo comercial ocorria mediante as relações comerciais, as trocas comerciais. Como assim, Nelson? Como é que uma pessoa pode ganhar dinheiro por meio das trocas comerciais? Isso é muito simples, né? É só você vender um produto por um preço superior àquele preço que você comprou anteriormente. Então, por exemplo, você vai comprar um produto, sei lá, por R$30 e vai revendê-lo por R$50, você teve aí um lucro de R$20 nessa negociação, né? Então, durante o capitalismo comercial, o acúmulo de capitais ocorria mediante as trocas comerciais. Então, foi nessa época em que nós tivemos as grandes navegações, né? E aí, com as grandes navegações, houve o descobrimento de uma nova rota para as Índias, mas também houve o início do processo de colonização, certo? E a colonização esteve intimamente relacionada à expansão capitalista pelo mundo, tá? Então, neste processo de expansão comercial, de expansão colonial, o capitalismo comercial tinha basicamente 3 grandes pressupostos, né? Então, o primeiro deles seria o mercantilismo. O que seria o mercantilismo? O mercantilismo seria uma política econômica que buscava uma balança comercial favorável. O que seria, Nelson, uma balança comercial favorável? Seria aquela em que as exportações são maiores do que as importações. Ou seja, aquilo que o país vende é maior do que aquilo que o país compra, ok? Então, com o mercantilismo haveria um acúmulo de capitais. Por quê? Porque o país sempre teria lucro na balança comercial, tendo em vista que esse país exportaria mais do que importaria, tá? Segundo pressuposto básico do capitalismo comercial foi o metalismo. O que seria o metalismo? Uma política econômica que buscava acumular metais preciosos, sobretudo ouro e prata. Por que se buscava acumular metais preciosos? Porque os metais preciosos eram os artigos mais valiosos, né? Sendo assim, o país sempre acumulava riquezas, né? Por isso que o grande interesse dos países colonizadores era o de encontrar metais preciosos. Fato que não ocorreu com Portugal, mas ocorreu com a Espanha, né, que encontrou metais preciosos na Bolívia, no Peru, no México, principalmente, tá? E
o terceiro pressuposto do capitalismo comercial seria o colonialismo. O que seria o colonialismo? Seria, né, a expansão colonial de países europeus pelo mundo, sobretudo nessa época, em direção ao continente americano, né? E por que é que os países europeus resolveram colonizar terras em outros continentes? Sobretudo nessa época no continente americano, porque esses países europeus buscavam lucrar, buscavam explorar as riquezas locais. Tanto é assim que foi criado o chamado Pacto Colonial ou Exclusivo Metropolitano, no qual as colônias só poderiam manter comércio com a sua respectiva metrópole. E o que é que as colônias deveriam fornecer para as metrópoles? As colônias forneciam para as metrópoles apenas matérias-primas, ok? E o que é que as metrópoles forneciam em troca às suas colônias? Elas forneciam produtos manufaturados. Agora, é mais lucrativo para um país exportar matérias-primas ou produtos manufaturados? Obviamente, produtos manufaturados, porque eram produtos mais sofisticados, mais caros, produtos com maior valor agregado. Sendo assim, nessa relação comercial entre a colônia e a metrópole, quem é que tinha lucro? Obviamente, a metrópole. E quem é que tinha prejuízo? Obviamente, a colônia, certo? Então, a metrópole acumulava capitais na medida em que explorava economicamente as suas respectivas colônias. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, nós falamos basicamente a respeito do capitalismo comercial, que foi uma fase, uma etapa, a primeira etapa do capitalismo. Nós identificamos quando ocorreu o capitalismo comercial, falamos de que maneira ocorria o acúmulo de capitais no capitalismo comercial e falamos sobre os três principais pressupostos do capitalismo comercial. Quais seriam eles? O mercantilismo, o metalismo e o colonialismo. Ok, pessoal? Tudo certo? Então, gente, repetindo, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal Espaço em Transformação. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de acionar o sininho de notificações. Não se esqueça também de nos acompanhar em nossas redes sociais. Nós temos blog, Facebook, Instagram, todos eles Espaço em Transformação. Te vejo lá. Forte abraço e até a próxima.